bem-vindos ao Portal de Luz. Na última edição da Folha Espírita, agora em maio, nós temos uma matéria muito interessante que aponta para uma mudança visível no mercado de trabalho de uns anos para cá, a valorização das habilidades socioemocionais do profissional, ou seja, a capacidade dele para conviver e interagir com os demais colegas. O fato é que se tem notado que não basta um conhecimento técnico específico de uma determinada área profissional para que se alcance um bom desempenho, mas também a capacidade de colaborar, de ser gentil, proativo e ético. Nós vamos falar mais sobre esse tema no programa de hoje, mas antes nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Costuma-se dizer no mundo corporativo que, na maioria das vezes, nós somos admitidos nos nossos empregos por causa das nossas habilidades técnicas, o que nós sabemos fazer, o nosso conhecimento, a nossa formação. Mas nós somos demitidos pela falta de habilidades socioemocionais, ou seja, o modo como lidamos com as nossas emoções e com as emoções dos outros, e em especial a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Se somos de fácil ou de difícil trato na rotina do trabalho, se sabemos ser colaborativos, gentis, se somos transparentes e éticos, ou se, pelo contrário, nós guardamos críticas contra colegas e multiplicamos a maledicência no ambiente de trabalho, e assim vamos criando situações difíceis para a equipe como um todo. Mas, enfim, como nós aprendemos essas competências socioemocionais? Nós adquirimos essas habilidades de boa convivência, de adaptação às diferentes situações, de flexibilidade, de autorregulação emocional diante de desafios ao longo da vida, desde a infância, através da experiência pessoal e também de exemplos que nós podemos presenciar. E mesmo como nós sabemos através da nossa doutrina espírita, adquirimos essas habilidades ao longo de tudo que nós já percorremos em outras vidas também. Saber guardar a calma, a fé, sermos proativos em momentos desafiadores, continuar sendo gentis, pensar no coletivo, mesmo em situações de alta pressão no trabalho, não são habilidades que nós iremos conseguir manifestar de uma hora para outra.
mas serão sempre o resultado de uma maturidade espiritual. São conquistas pessoais na nossa jornada. E quando nós atuamos na vida, seja dentro de casa com a família ou no ambiente de trabalho, elas vão fazer toda a diferença. Mas voltando ao mundo corporativo, são, portanto, duas frentes de habilidades muito necessárias e que vão ser avaliadas pelo empregador quando ele está avaliando um candidato. Aquelas que são fruto do conhecimento profissional e as habilidades socioemocionais. E esses dois grupos de competências são conhecidas no mercado como hard skills e soft skills. Hard skills são, então, todas essas habilidades técnicas que, na maioria das vezes, são adquiridas através da educação formal, uma graduação, uma pós-graduação, cursos, treinamentos. Portanto, são habilidades específicas e são consideradas determinantes para que você se encaixe numa determinada profissão, numa determinada vaga de emprego. Um profissional de qualquer área deve ser experiente nas hard skills necessárias para desempenhar o seu trabalho. E como se tratam de conhecimentos palpáveis, elas podem ser medidas e examinadas numa entrevista de emprego, por exemplo. Mas um bom profissional, como nós já falamos, não vai se resumir somente às suas hard skills. As soft skills têm ganhado extrema importância no mundo atual. E soft skills são as habilidades de relacionamento interpessoal, que dizem justamente respeito ao comportamento social e à forma como nós nos expressamos e interagimos. Por isso, influenciam muito no nosso desempenho e no ambiente profissional que nós criamos ao nosso redor. E como nós já mostramos e já conversamos, elas geralmente aparecem como características que dizem muito mais respeito à nossa personalidade. Se nós sabemos ter empatia, se temos boa comunicação, organização, se somos flexíveis em situações difíceis, se nós temos estrutura emocional, equilíbrio para trabalhar sob pressão e se adaptar a mudanças sem perder o rendimento. Em resumo, as soft skills são todas aquelas habilidades que não são simplesmente técnicas, mas estão relacionadas à maneira como nós vamos interagir com a coletividade, com o nosso semelhante. São subjetivas porque não conseguimos definir com muita exatidão, porque não dependem de diplomas e nem de certificados. Um estudo que foi realizado pelo LinkedIn, que é uma plataforma bastante conhecida, que ajuda pessoas e empresas a anunciarem vagas e procurarem empregos, mostrou que as soft skills têm se tornado tão importantes quanto as hard skills no momento da contratação. Mas o que nos interessa trazer aqui são os traços em comum entre esse profissional que possui essas boas aptidões socioemocionais no seu ambiente profissional, é equilibrado, é gentil, é ético, é colaborativo, enfim, possui todas essas soft skills, e o que nós definimos como o bom espírita, que é o bom cristão. Nós podemos até fazer uma pergunta: o que o Espiritismo poderia nos ensinar sobre as soft skills e as habilidades socioemocionais em geral? No Evangelho segundo o Espiritismo, se nós lermos a descrição do homem de bem e do bom espírita, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos ter sem dúvida a descrição desse profissional valorizado no mercado atual. É alguém que não alimenta mágoas, que colabora, que dá sempre o seu melhor aonde quer que esteja, é amável com todos, é gentil, responsável, indulgente com as falhas alheias porque sabe que ele próprio comete falhas. E sobre hierarquia, cumprimento dos deveres, os espíritos ainda acrescentam o seguinte: se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram.
O subordinado, por sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Portanto, quem busca agir assim no seu ambiente profissional não vai só cumprir com as soft skills que são tão valorizadas hoje no mercado, mas também estará a caminho de colocar em prática a moral cristã, que é o único caminho que nos conduzirá para a nossa evolução moral. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês conhecem aquela história da mulher que reuniu toda a família para dar uma notícia de que logo ela morreria? Pois bem, essa mulher um dia decidiu, reuniu toda a família e disse que foi a dezenas de médicos, realizou exames, várias consultas e conforme foi prescrito por todos os médicos que ela consultou, recebeu o seguinte diagnóstico. Ela era portadora de uma doença incurável e ela não teria muito tempo, pois o seu tempo máximo de vida não passaria de 4 meses. A notícia caiu como uma bomba no seio da família. Todos reagiram muito mal, afinal, como ela dava uma notícia tão terrível, daquela forma tão natural, com tanta naturalidade. Mas a senhora tranquilamente explicou que ela teria 120 dias para fazer tudo o que ela desejava. Ela arrumaria seus armários, doando tudo o que pudesse a alguém que precisasse ou alguma instituição que desse uma utilidade às roupas e os seus objetos, enfim. Por outro lado, ela jogaria fora tudo aquilo que não presta mais e, portanto, tudo que não tivesse serventia para ninguém. E ficaria, então, para ela, o estritamente necessário. Ela trocaria as cortinas das janelas, colocaria umas mais grossas que a impediriam de ficar bisbilhotando a vida alheia. Tiraria o pó da casa diariamente enquanto pensasse que devia se libertar de todas as sujeiras que ainda guardava do passado. Alimentaria a alma com boas leituras e conversas amenas. Evitaria criticar as pessoas e o mundo. Perdoaria todos aqueles que a haviam magoado ou lhe feito algum mal. Todas as manhãs agradeceria a Deus por sua vida e faria pelo menos uma ação boa a cada dia. Assim, quando partisse para outra vida, teria ao menos realizado cerca de 120 boas ações. E no final, sabem o que aconteceu a esta senhora? Acreditem, ela viveu mais 23 anos. E não foi erro diagnóstico, ela simplesmente pensou que estava condenada à morte e resolveu mudar a sua atitude durante o tempo que presumidamente lhe restava. Ao transformar o seu mundo interior, ela se transformou, na verdade, numa pessoa totalmente diferente do que ela fora até então. Ou seja, ela curou a sua alma
e, consequentemente, curou-se da doença física. Bem, esta breve historinha extraída do livro Momentos de Saúde, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, nos faz refletir sobre a importância da mudança de atitude, capaz de devolver até mesmo a saúde física e espiritual de uma pessoa. O poeta romano, satírico Juvenal, do século I, que viveu no século I, intitulou uma das suas famosas sátiras de Mens sanas in corpore sano, ou quer dizer, mente sã em um corpo são, que já relacionava a condição de saúde da mente na obtenção de um corpo são. Mas será que precisamos esperar que sejamos tomados por uma grave doença ou um grave acontecimento em nossas vidas para rever as nossas atitudes, alterando o nosso padrão mental? Com certeza não. Não precisamos chegar no fundo do poço para tomarmos impulso para a nossa renovação espiritual, em absoluto. O melhor momento é este, agora. Não precisamos esperar chegar perto da morte física ou mesmo deixar que ela ocorra para bater, ou venha, bater a nossa porta para fazer esta análise e nos arrependermos, porque deixar tudo para a hora da morte ou para quando não tivermos mais força física, para que prosseguir então, O dia presente é a maior dádiva de Deus para os seus filhos, porque hoje, exatamente hoje, temos a grande oportunidade de tomar as decisões mais importantes da nossa vida. Alterar a nossa forma de pensar e agir, que nos trouxe até agora, mudar esta forma com todos os perrengues e complicações de saúde. Assim, vamos nos libertar de toda a sujeira mental que nos intoxica, nos contamina, fazendo-nos adoecer a alma e o corpo. Sujeira como mágoas, ódio, ciúmes, vingança, inveja, amarguras. E como fazer isso? Fazendo como a protagonista da história. Mesmo antes de ter uma péssima notícia, claro. Mudando as nossas atitudes. Não somos nós os donos da verdade. Portanto, vamos nos reconciliar com aqueles com os quais temos pendengas de todo tipo. Pedir perdão àqueles que machucamos, evitar a maledicência ou outro vício que tenhamos. Enfim, pensar e fazer diferente do modo como pensamos e fazemos há tanto tempo, com resultados tão ruins para a nossa saúde física e espiritual. Pensemos sobre isto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é uma satisfação enorme estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o fenômeno da dupla vista ou segunda vista. O Livro dos Espíritos, das questões 447 até 455,
dão-nos os devidos esclarecimentos a respeito deste assunto, dos quais destacamos o seguinte: o que é o fenômeno da dupla vista? Dizem os espíritos: o que chamais de dupla vista é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Esta faculdade é permanente, porém o exercício dela não. Nos mundos menos materiais, os espíritos desprendem-se mais facilmente e se comunicam apenas por meio do pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. A dupla vista é também, para a maioria daqueles que lá habitam, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é também por essa razão que eles se manifestam mais facilmente do que aqueles que estão encarnados nos corpos mais grosseiros. A dupla vista, mais frequentemente, é espontânea, mas muitas vezes a vontade aí exerce um grande papel. Assim, por exemplo, em certas pessoas que se chamam adivinhos, algumas das quais têm essa faculdade, então vereis que é exercitando a vontade e através de exercício é que chegam a ter dupla vista, que é o que chamais de visão ou visões. Essa faculdade tem alguma ligação com a organização física, pois existem organismos que lhes são refratários. Além do exercício, algumas circunstâncias mais provocam o desenvolvimento da dupla vista, tais como a doença, a expectativa de um perigo ou de uma grande comoção. Em tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções e todas as causas que superexcitam o moral provocam algumas vezes o desenvolvimento da dupla vista. Todas as seitas e facções políticas perseguidas nos oferecem numerosos exemplos disso. Nem sempre as pessoas dotadas da dupla vista têm sempre consciência disso. Para elas, é uma coisa totalmente natural. Em decorrência dessa faculdade, pode-se, em certos casos, dar a previsão das coisas ou pressentimentos. Os espíritos da codificação espírita concluem suas orientações dizendo que a dupla vista ou segunda vista é a emancipação da alma, que se manifesta às vezes no estado de vigília, proporcionando àqueles que dela são dotados a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites de nossos sentidos. Eles percebem coisas distantes em todas as partes, onde quer que a alma estenda sua ação. Eles as veem, por assim dizer, pela visão ordinária e por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olhar tem algo de vago, olha sem ver, a fisionomia toda reflete um ar de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista física ficam alheios ao processo de visão, porque a visão persiste apesar dos olhos fechados. Essa faculdade parece, para aqueles que dela desfrutam, tão natural como a de ver com os olhos do corpo físico. É para eles uma propriedade normal do seu ser
e não lhes parece nada excepcional. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, da qual a lembrança, cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de certeza em seus atos, que se pode chamar de precisão do golpe de vista moral. Um pouco mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. Ainda mais desenvolvida, mostra os acontecimentos ocorridos ou que estão em via de ocorrer. A dupla vista, assim como os sonhos, estão na lei da natureza. Eis a razão porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e neles está a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Amigas e amigos, Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, dentre os muitos ensinamentos e exemplos, deixou-nos que conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E a doutrina dos Espíritos ensinou-nos que devemos nos amar e nos instruir sempre. Abracemos então com muita garra e determinação o amor, a verdade e a instrução. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações de todos os nossos programas, aulas e estudos diários de obras da doutrina espírita. Muito obrigada e até a próxima!